Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 12, a nossa última lição do trimestre. E o nosso tema é a ordem suprema de Cristo Jesus. E o nosso texto áureo, nosso texto do dia, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 29, diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem suprema do nosso Mestre Jesus. E a nossa síntese: Jesus, depois de morrer e ressuscitar, comissionou novamente os discípulos, mas a abrangência da missão agora é maior. Todas as nações do mundo. Então, naquele primeiro momento, eles estavam ali evangelizando ali Jerusalém, a Galiléia, Nazaré, ali mesmo, e algumas vezes até Jesus chegou até a pregar para os samaritanos. Mas agora a comissão de Jesus é para ir por todo mundo e pregar o evangelho. O nosso texto bíblico, que está em Mateus 28, do 16 ao 20, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então nós vemos, irmãos, que Jesus aqui, depois já de ter ressuscitado, ele comissiona os discípulos, que agora seriam chamados de apóstolos. Então ele envia esses homens para que pudesse pregar a palavra de Deus, para que pudesse falar acerca do reino de Deus, daquilo que tinha acontecido, daquilo que eles tinham ouvido ouvido de Jesus acerca do reino dos céus. Nós vemos, irmãos, que é muito interessante. Por quê? Porque também nós temos que fazer isso, é a nossa parte, nós temos que colocar isso em prática, porque foi isso que o Senhor Jesus nos designou. E a nossa introdução: os discípulos vão para a Galiléia e ali encontram o Cristo ressurreto. Então Jesus faz uso da autoridade recebida do Pai e pela segunda vez comissiona os discípulos, porém desta vez o Mestre ordena a ida deles a todas as nações. Eles não somente iriam pregar as boas novas, mas também batizar os que crescem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Mestre ordena a evangelização e o discipulado o ensino. Ou seja, o discipulado o ensino é uma coisa que é mais acompanhada para a pessoa que está, vamos dizer assim, que está começando no Evangelho. É uma coisa mais que a pessoa está ali, pede oração, alguns ensinamentos, algumas coisas, tira muitas dúvidas, porque a pessoa chega na igreja, ela tem muitas dúvidas, mas ela muitas vezes tem vergonha de perguntar. Mas às vezes o discipulado ou o discipulando, ele consegue tirar muitas dúvidas, porque a pessoa pega uma certa confiança. O discipulando deveria atrair a confiança dessa pessoa e a pessoa pregar tomar essa pessoa como exemplo e essa pessoa passar uma certa confiança para poder encaminhá-la em algumas questões. Os discípulos não cumpririam a grande comissão sozinhos, pois o Senhor Jesus prometeu estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, o Espírito Santo, é que nos direciona a fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Isso que Jesus nos direciona, nos coloca, nos comissiona para fazer a sua vontade. O tópico 1. A aparição de Jesus aos discípulos na Galiléia. O reencontro de Jesus com os discípulos. A parte 1. Os discípulos retornam à Galiléia, local do início do ministério de Jesus, do qual fizeram parte, obedecendo a ordem dele para o reencontro após a sua ressurreição. As aparições de Jesus e o testemunho dos discípulos que se encontraram com ele foram os primeiros elementos que fundamentaram a fé no Cristo ressurreto. Então Jesus, ele reencontra os discípulos, ele conversa com os discípulos, porque realmente ele ressuscitou, ele voltou dos mortos, e ele estava ali com aqueles homens. Os homens tomaram aquela confiança, porque olha, Jesus olha, eu não disse que tudo isso ia acontecer, aconteceu. Então os homens confiaram em Jesus, já confiavam em Jesus, mas agora nós vemos que eles ficam, a relação fica mais profunda. Então aqui no 2, o encontro com Jesus traz de volta a vida. Eles estavam muito desanimados, Jesus tinha morrido, Jesus falou em todo o ministério que teria que morrer,
que teria que padecer, que teria que ser afligido. E ali eles ficaram, né? E depois que aconteceu tudo aquilo, eles ficaram meio desanimados, cada um foi para um lado. É claro, depois que Jesus entrou lá na casa, todos estavam ali naquele momento, porque eles se reuniram novamente. O testemunho das mulheres, o testemunho de João e de Pedro, eu creio que aí eles se reuniram novamente. Então nós vemos que Jesus trouxe vida, trouxe ânimo para aqueles homens. Até aquele momento a comunidade dos discípulos se sentia vencida, fracassada naquilo que tinham acreditado e defendido. Então, eles tinham defendido, então estavam desacreditados. Mas agora, Jesus ressurreto aparecendo para eles, uma nova vida. Agora é ânimo novo, como quem diz, vamos para frente. E aí, claro, o Jesus, depois que cumpre a profecia, parece que fica fácil acreditar em Cristo. Mas nós temos que acreditar, mesmo quando nós estamos em andamento acerca de receber a bênção, de receber a graça do Senhor, no sentido de quê? De ter Deus entrar com providência. O 3. Jesus anuncia a autoridade recebida do Pai. Jesus aproveitou o momento de adoração e de entusiasmo dos discípulos para fazer uma revelação especial. Ele havia recebido a completude da autoridade de Deus e me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, Jesus já era Deus. Jesus sempre foi Deus. Mas aqui nós vemos que ele, como forma de aqueles homens entenderem, falou assim, olha, foi-me dado agora o poder no céu e na terra. Irmãos, a terra era, vamos dizer assim, ela era o pecado que dominava, as coisas que dominavam. O homem não tinha uma resolução do seu problema. Havia um escape acerca dos seus pecados quando era transferido para o Cordeiro, mas não era suficiente. Então Cristo Jesus, ele traz essa mentalidade. Por quê? Porque até aquele momento o homem estava sendo dominado pelo pecado, mas agora não. É me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tinha poder na terra também, só que não podia se manifestar por causa que o homem tinha pecado, o homem tinha errado, mas agora ele morrendo na cruz do Calvário, ele pagou o preço, agora ele poderia ajudar a mim e a você. Claro, ele sempre ajudou os profetas, mas agora foi uma coisa mais direta. O homem tem acesso direto com Deus, como nós vimos na lição passada, acerca do véu que se rasgou. Agora nós temos acesso direto com o Pai. Nós podemos rogar, pedir ao Pai. O Senhor Jesus é o nosso intercessor e o Consolador do Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, continuamente, porque no Antigo Testamento ele vinha, voltava, mas agora conosco continuamente. Então, o poder do Senhor Jesus se manifesta, já se manifestava, mas agora muito mais abundante e muito mais notório. Pense, os discípulos ficaram desanimados diante da morte de Jesus na cruz, mas eles foram renovados pelo Senhor ao verem o Cristo ressurreto. Jovem, como você tem reagido diante das dificuldades? Então, eles reagiram mal diante das dificuldades. Todos nós reagimos às dificuldades, meus irmãos, de diversas maneiras. Então aqui, nós vemos os discípulos passando por isso. Essa foi a dificuldade que eles enfrentaram. Mas depois eles reanimaram e continuaram aquela mentalidade que eles tinham antes, de expandir o reino, de falar acerca do seu mestre. Tópico 2. Jesus ordena que se façam discípulos, fazer discípulo em todas as nações. Jesus comissiona seus discípulos para uma nova missão, diferente da primeira, que era restrita aos judeus. Então nós vemos aqui que era restrita aos judeus, que tudo aquilo, essa carta não foi escrita para os gentios, mas sim para os judeus, mas aqui para os judeus entenderem que não era só apenas eles, não era só para eles acerca da salvação do Cristo, prometido desde o Antigo Testamento, não, era para todos. Todos têm a condição, todos têm a oportunidade de estar com Cristo, de receber a Cristo, de receber o consolo, de receber a oportunidade de se achegar ao Senhor. E também, Jesus manda nós fazermos discípulos. Ele manda fazer discípulos no sentido de quê? Não somente de pregar a palavra, mas sim de dar bom testemunho. Nós falamos muito, meus irmãos, acerca dos bons testemunhos. Nós erramos muito. Tropeçamos demais acerca dessa questão, porém nós temos que persistir, nós temos que insistir em procurar, em fazer, em não desanimar, em dar um bom testemunho, andar conforme a vontade do Senhor. A parte 2, a relação mestre-discípulo. No relacionamento com os seus discípulos, Jesus demonstrou pelo exemplo quanto um mestre deve abdicar de seus interesses para a formação de discípulos. Irmãos, Jesus,
por diversas vezes, ele sendo mestre se colocou no lugar do discípulo, do servo. Quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele faz várias coisas que era para o servo fazer, mas ele fez. Mas ele faz, porque o mestre, ele tinha, todo mestre, naqueles dias tinha discípulos. Então Jesus era um mestre da época, então ele tinha seus discípulos, mas Jesus era um mestre diferente, porque ele se compadecia dos seus discípulos e ele procurava fazer os trabalhos, as atividades que pudessem fazer com que eles, os discípulos, tivessem a mentalidade de quê? De humildade. Então Jesus, essa relação entre Jesus e os discípulos foi muito importante para quê? Para eles saberem quem era seu mestre e saber que Jesus ali, mesmo ele sendo mestre, ele se coloca no lugar de servo, ele se coloca no lugar de discípulo. O 3, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus ordena que os novos convertidos sejam inseridos formalmente na nova comunidade por meio do batismo. O batismo torna mais forte o vínculo da pessoa com Cristo e com a igreja. É uma ordenação do Senhor, o próprio Jesus deu o exemplo. Claro, meus irmãos, nós vemos aqui que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma ordenança da igreja. Batismo e ceia é uma ordenança. Nós já estudamos sobre isso. Então é uma ordenança da igreja. Mas aqui, aí você vai dizer, mas a pessoa que não teve condição de se batizar? E o ladrão da cruz que não se batizou? Irmãos, ali foi uma falta de oportunidade no sentido de quê? Que não deu tempo. Não queria conhecer, não que ele fosse um crente e não quisesse nada com Deus e tivesse ali esperando. Não, ali foi uma coisa ocasional, aí aconteceu, foi uma situação ali que poucos acabam passando. Poucos que eu digo, meus irmãos, a maioria dos crentes, a maioria são batizados, a maioria, às vezes a pessoa não é crente, foi para a igreja, não se firmou, não se batizou, saiu, mas aquele grande momento, a pessoa nunca foi crente também, mas chega naquele momento, ela aceita Jesus, pede perdão, se reconcilia e vai para o céu. Foi a oportunidade que ele teve. Então aqui nós vemos que para essas pessoas, claro, não tem batismo. Mas para outras pessoas que às vezes estão, principalmente você jovem, não quer se batizar porque não quer ter um compromisso com Deus, não quer se firmar mais na igreja, porque eu vou deixar minha vida de fornicação, eu vou deixar minha vida de balada, de bebedeira, eu só vou para a igreja de vez em quando eu quero, e se eu me batizar eu vou ter que ter, eu terei um compromisso maior. Essa é a realidade, essa é a nossa realidade, nós batizarmos, buscarmos para nós termos uma comunhão mais íntima com Deus. É isso que nós temos que entender. Mas às vezes o jovem não quer se batizar porque namora com uma pessoa descrente e coloca vários empecilhos, quando essa pessoa tem total oportunidade de se batizar, porque ela sabe quem é Jesus, ela conhece Jesus no sentido de ter noção acerca da salvação, acerca do reino de Deus. Então, é necessário que a pessoa, esse jovem, venha se batizar, venha entender que o batismo é importantíssimo. E não somente ver, meus irmãos, a pessoa tem que tomar atitude mesmo e se batizar. Pessoas, às vezes, filho de crente, filho de pastor, que às vezes fica 10 anos na igreja e não se batiza, vai se batizar com mais de 20 anos. Ou às vezes nem se batiza, às vezes está cantando no conjunto com 15, 16 anos, e não é porque chegou agora, não. Eu era do mundo, minha família começou agora para a igreja, agora que eu estou ingressando. Não, é pessoa que às vezes canta já há 4, 5, 6, 10 anos e não quer se batizar. Pessoa que não quer ter compromisso. Mas vamos aqui por 3. O tópico 3. A permanência de Jesus no cumprimento da missão, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Para ensinar, primeiro é preciso aprender. Logo, para conhecer todas as coisas que Jesus ensinou, é necessário, antes de tudo, um estudo apurado dos evangelhos, que contam a vida e obra de Jesus. Então, antes de nós falarmos, antes de nós discipularmos alguém, discipular mesmo, dar um estudo, dar uma coisa mais profunda para uma pessoa, nós temos que aprender. Então a pessoa sempre está aprendendo. Aquele que sabe, que não sabe, esse sabe muito. Por quê? Porque ele sempre se coloca na posição de querer saber. Agora aquele que acha que sabe, esse não sabe nada. Por quê? Porque ele acha que ele sabe, ele pensa que ele sabe alguma coisa, que na verdade a nossa mente é muito limitada e nós não captamos, não guardamos todas as coisas. Então, nós temos sempre que achar que nós não sabemos, mas não com uma falsa modéstia, mas sim não sabemos com o sentido de querer aprender mais, de querer se inteirar mais, de querer conhecer mais. Esse é o intuito
de a pessoa não saber, de a pessoa entender que não sabe, porque tem muita coisa que nós não sabemos. Aquele que sabe muito, ele sempre, aqueles que são humildes, que dizem eu não sei, não é porque é falta modéstia, não, é porque não sabe, não conhece todas as coisas. Então nós vemos que nós temos que aprender, e aqui dá, vamos dizer assim, ele acaba até colocando acerca dos evangelhos, que é fácil entendimento, fácil compreensão, porque conta a história de Jesus, os milagres de Jesus. Claro, cada evangelho vai contar uma coisa. Às vezes um evangelho conta uma coisa, outro não conta, às vezes fala uma coisa, outro não fala. Porém, os 4 evangelhos, eles se completam. O 2, falso ensino e hipocrisia religiosa. Irmãos, naqueles dias de Jesus existia muito a questão do farisaísmo. Os homens eram hipócritas. Por que hipócrita? Queriam ensinar uma coisa que não vivia. Então nós temos que ensinar uma coisa que nós vivemos, que nós passamos por dificuldades algumas vezes na nossa vida, por situações, a gente condena uma coisa e está praticando, mas achar e entender que isso não é para nós, isso são fases da vida. Entender que isso é uma fase que tem que passar logo. Essa fase tem que você e eu, quem tiver, tem que deixar logo. Por quê? Porque isso não faz bem, isso vai fazer mal, só traz destruição, dor na família, com a pessoa. Então, aqui, querer ensinar uma coisa que nós não somos. Nós temos que ser verdadeiros, transparecer a verdade do Senhor, melhorar a nossa condição. Não adianta querer esconder algo. Não adianta queremos esconder algo. Por quê? Porque Deus vê tudo e as pessoas também percebem. O 3, a presença de Jesus, o Emanuel. Os discípulos que recebem novamente a tarefa de continuar a missão de Jesus são encorajados com a plenitude do poder recebido por ele e com a promessa da sua presença contínua entre eles. Então Jesus, meus irmãos, estava prometendo para eles que estaria com eles todos os dias até a consumação do século, não importa o que importasse, vamos dizer assim. Jesus estaria com eles todos os dias. Então Jesus está conosco, jovem. Meu irmão, minha irmã, não temas, Jesus está conosco. O que nós temos que fazer é entender e procurar melhorar a nossa condição na presença de Deus. A nossa conclusão. Nessa lição aprendemos que no reencontro de Jesus com seus discípulos na Galileia, ele revela ter recebido do Pai a completude do poder. Aprendemos também que Jesus ordenou fazer discípulos de todas as nações, e batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas os discípulos não estariam sozinhos, pois Jesus prometeu estar presente onde quer que eles fossem. Então, concluímos nosso estudo a respeito do Evangelho de Mateus com a grande comissão e com a promessa da presença constante de Jesus. Amém, meus irmãos? Então Jesus está conosco, não temas, faça a sua parte no sentido de fazer aquilo que foi designado para que você o fizesse. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, fique na paz.